Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar sobre Plutão em Aquário com relação ao Sol. Em especial, destaque para os mais impactados, e eu quero falar muito sobre isso, não no sentido da gente encanar, mas no sentido da gente aproveitar, que são os signos fixos, Aquário, próprio Aquário, o oposto Leão, Touro e Escorpião. Já já conto a história desse vídeo. Para você que é novo por aqui, meu nome é Denise Carvalho. Para você que já é de casa, é um prazer ter você de volta para a gente continuar o nosso bate-papo, continuar a nossa roda de conversa. Aquele seu like é sempre bem-vindo e considere se inscrever caso você não tenha se inscrito ainda para receber os próximos vídeos, está conectado aqui com a gente. Bom, como eu disse, né? Na verdade, esse vídeo foi inspirado por uma amiga, a Camila, que é uma aquariana, que assistiu o vídeo de Plutão em Aquário e a gente foi tomar um café logo em seguida e ela me fez várias perguntas e ficou com dúvida, ficou querendo mais. E isso me inspirou a gente poder debruçar mais sobre os aspectos de Plutão-Sol, que é tão importante, falar da simbologia do Sol, relembrar algumas simbologias de Plutão que estão no primeiro vídeo, então recomendo muito que você assista o primeiro vídeo, que dá toda a base astronômica, enfim, de Plutão em Aquário, e para a gente poder falar mais sobre isso, quem sabe eu consigo, me comenta aqui, eu consigo fazer outros vídeos também, com outras posições, mas hoje a gente está dedicando aqui para o Sol. E a ideia, vocês estão vendo aí um iceberg, só para a gente começar a esquentar os motores aqui, do que a gente está querendo dizer, né? Sol como identidade, luz, clareza, vou explicar mais, e Plutão enquanto aquele que traz à tona os temas que estavam ocultos. Plutão, gente, tem um compromisso com a totalidade, para a gente olhar o nosso lado B. O nosso lado B está aí. A gente acha que só nas crises é que a gente descobre o que eles estão participando da nossa vida, mas o tempo todo as nossas sombras nos acompanham, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de um trânsito desse, a gente tem a oportunidade de ver o tamanho do iceberg ali e poder fazer o que Plutão faz de melhor, que é regenerar, curar, limpar, faxinar, todo esse processo. Por isso da imagem do iceberg aí. Um lembrete super... Bom, alguns lembretes primeiro, né? Você é protagonista do seu processo, ninguém mais. Escuta como ressoa para você. Eu não sei como você vai viver. O meu papel como astróloga, como estudiosa, como pesquisadora, é te fornecer um cardápio de possibilidades. E você vai entender como isso ressoa. Mais do meio do vídeo para o final, eu vou entrar em alguns mapas que eu separei que tem aquário forte para te ajudar a pensar sobre o seu mapa, onde está, enfim, para a gente fazer um bate-bola aqui, depois vocês me comentam se fez sentido. Para você entender, né? Uma pergunta que me veio eu olho a casa onde está Plutão ou olho onde eu tenho aquário? Olha onde tem aquário. Vamos ver isso nos mapas que vai ficar mais claro, tá bom? Mas entenda esse processo da pele para dentro, né? Esse de fora para dentro, pegar a astrologia para receita de bolo, eu espero mais de vocês. Espero que você se debruce e não seja crítico com o que você escuta e se aprofunda com aquilo que está ressoando dentro de você e o que faz sentido para você, ok? Então vamos lá. Seguindo, então a gente está falando do Sol, em especial nos signos fixos. Eu vou comentar dos outros signos os que têm facilidade com Plutão, também está no primeiro vídeo, mas eu queria dar um destaque para os signos fixos, porque onde a gente tem os aspectos de maior tensão, e tensão, lembrando sempre, é motor, é energia, e o que você vai fazer com essa energia. O Sol, coloquei aí o símbolo do Sol, que é a circunferência perfeita, com ponto no centro, essa ideia de centro que eu queria muito discutir com você hoje, e está equidistante, né, de toda a periferia. Então, essa ideia central de eixo que o Sol representa e que vem um planeta como Plutão olhando, pedindo para olhar para dentro desse centro, né? Isso que é interessante a gente aproveitar essa passagem. Super importante isso aqui, gente. Plutão vai ficar 20 anos em Aquário. Então, o que a gente está falando aqui, se você tem Plutão mais lá Aquário num grau, seja Sol, outro planeta pessoal, qualquer outro planeta, num grau mais avançado, vai demorar, tá? Ele fica até 2044 em Aquário. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês
Ele começa o ano de 24 a 29 de Capricórnio, como a gente sabe. Ele dá uma passadinha no grau 2 lá em abril, antes de retrogradar, e termina o ano a 1 grau de Aquário. O que eu quero dizer com isso? O que a gente está falando aqui vai impactar quem está mais no primeiro decanato, quem faz aniversário ali entre os dias 20 e 21, é tudo aproximado, porque depende do ano, o Sol ingressa antes ou depois em um signo, certo? Então, a galera do primeiro decanato, tá bom? Se tá mais lá na frente, é legal você saber, mas demora, certo? Depois vou fazer um outro vídeo para vocês olharem efemérides, ele aparece mais difícil do que mas enfim, tema para um outro vídeo. Vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui não para confundir vocês, mas para manter em mente, nós estamos falando especificamente de Plutão em Aquário, porém, nós somos complexos, estamos nesse universo captando transformações de todos os planetas, principalmente de Júpiter em diante, tá? Então, o objetivo desse vídeo é falar de Plutão, mas lembra que tem outras energias atuando aí ao mesmo tempo. Se você quiser entender um pouco melhor essas posições para o ano de 24, tem um vídeo de previsões aqui que eu vou colocar o card para vocês, ok? Então, estamos falando, só para ficar visual, né? Os próprios aquarianos, o Sol aqui, Leão, oposição, o Touro e o Escorpião, que são os aspectos aqui, ou de oposição, 180 graus, ou o aspecto de quadratura, que é o ângulo de 90 graus com um determinado planeta, certo? No primeiro vídeo eu comentei dos aspectos mais fluidos, né? Que faz, por exemplo, com os signos de ar, porque Plutão é um signo de ar, então vai fazer um trígono com Gêmeos, vai fazer que é um aspecto super favorecido, um ângulo de 120 graus, com Libra. Tô fazendo o cursor, acho que não está aparecendo aí. Com Libra e assim por diante. Eu não vou só me repetir que está lá no outro vídeo, ok? Bom, lembrando as características para a gente poder conversar. Plutão com esse olhar de totalidade, né? Trazer os temas do mundo subterrâneo, um compromisso com o todo, o que a gente esconde, as sombras. Então, os temas ligados a Plutão, o que está oculto, poder, sexualidade, dinheiro compartilhado. No lado sombra, a gente está mais propenso, eu quero explicar isso com mais conteúdos para vocês aqui nessa apresentação, mas a gente está mais predisposto, como pega a identidade, que é o Sol, a gente precisa olhar, né? Não cair na manipulação, no excesso de poder, nas compulsões, nas brigas de território, e para o lado luz, que é a regeneração, renascimento, restauração, limpar, é o grande faxineiro do zodíaco. E aqui a gente está falando dessa ideia de centro que eu queria explorar com vocês, sendo Sol, sendo identidade, ok? Então, o que é o Sol, gente, na astrologia? É luz, onde a gente tem... Eu falo sempre que todo mundo devia saber, quando a gente trabalha com alguém, família, onde está o Sol da pessoa, porque o Sol é dado, a gente nasce com aquilo fácil, com aquilo fluido, porque é onde a gente joga a luz, é onde está nosso holofote natural, né? Então, a luz central, essência, clareza, facilidade. Então, ele está associado à identidade, poder, propósito de vida, autoexpressão, espontaneidade, vitalidade, a nossa sensação de autoridade, de estar dentro do seu eixo, né? De estar ali centralizado. A individualidade, né? O comando, liderança, orgulho, vaidade, energia. Então, pensa que os luminares, e um vídeo sobre a Lua vale a pena, mas os luminares são muito centrais na astrologia, e o Sol, qualquer frestinha de Sol ilumina o nosso dia, né? Ilumina, clareia o nosso dia. Então, é essa posição solar de essência, de identidade, que começa agora uma jornada de Plutão olhando tudo isso, né? De poder olhar com uma visão de raio-x para tudo isso. Outras visões que eu queria trazer para vocês, com a referência aqui bibliográfica, eu quero ir incluindo nos vídeos outras visões, claro, da gente poder olhar outros autores, estou montando os materiais para a gente fazer isso. Então, aqui Alan Leal, né, que é, aliás, um autor super influente. O Alan Leal trouxe para o Ocidente essa ideia do foco no signo solar,
há um tempão atrás. Então, ele, por exemplo, ele escreveu o Astrologia para Todos, né, em 1910. Então, ele coloca aqui, o Sol é o centro da vida, força e energia, representa, né, representa a fonte primeira de toda existência. Toda forma de existência manifestada no sistema solar é banhada por raios solares, de onde é desenhada a vida no centro da sua existência. Isso somado no termo vida positiva, né? Às vezes ele corrige aqui para o inglês, vida positiva. Então ele coloca essa expressão, o Sol é o nosso princípio yang, né? O princípio de para fora, enquanto que a Lua é o nosso princípio yin, ou para dentro. Então o Sol tem essa visão de centro que eu queria trazer para vocês. E o Plutão vai falar então dessa descida, lembrando do iceberg, né? A descida ao mundo subterrâneo, em nome dessa totalidade. Então, eu queria trazer algumas imagens para a gente ir pensando juntos aqui sobre isso, sobre esse mergulho, sobre esse debruçar na própria individualidade que Plutão traz. Então, de novo, a ideia do iceberg, né? Então, a gente poder ver o que estava oculto. E aí eu vou te perguntando qual o tamanho, de repente, do que você acha que vale explorar aí, né? O quanto desse iceberg está oculto. Varia de cada um de nós, todos nós, parênteses, né? Não é só para quem está pegando Plutão, Sol. Todo ser humano é um iceberg, né? A gente tem uma parte que está oculta de nós mesmos, uma parte mais sombra ali nas profundezas, que é o que Plutão traz à tona, e aí depende um pouco de como está o nosso, né? É assim, o seu é assim, tem muito para ser visto, tem pouco para ser visto. O que dá para debruçar aí, né? Então, a ideia do iceberg é essa ideia de profundidade. Outra imagem associada a Plutão é essa energia vulcânica, né? E é interessante a gente pensar no vulcão, que tem o seu papel no mundo, né? Tem o papel de melhorar o solo, revitalizar o solo, mexe com a temperatura da terra. Então, essa erupção também vem para uma cura, né? Também vem para uma estabilidade depois. Então, a gente trazer essa ideia, né, de trazer para fora também é uma imagem plutoniana. Eu queria trazer a ideia de centro, falando da célebre, né, a frase de Freud sobre as 3 feridas narcísicas da humanidade, que eu acho que vale a pena a gente pensar. E elas estão associadas com o nosso local de centro, que eu queria convidar você, através desses paralelos que eu estou fazendo aqui no vídeo, você a pensar na sua ideia de centro, ok? Então, a primeira grande ferida narcísica é Copérnico, com o sistema heliocêntrico, dizendo, os cálculos dele, dizendo, olha, não é a Terra que está no centro do universo, é o Sol. Pensa isso, gente, como para a gente que nasce num sistema heliocêntrico, isso é um dado, né? Mas marcou a história da humanidade ter uma informação dessa de que nós não éramos o centro, né? O centro é o Sol, a gente é mais um planeta rodando em torno do Sol. Então, esse é um ponto super importante. Muda a nossa visão cosmológica, muda como a gente enxerga o cosmos. A segunda grande ferida narcísica é Charles Darwin com a teoria da evolução, né? Então, Darwin vem dizer que o ser humano não é um ser especial, claro que eu respeitando toda a visão de cada um, isso é muito individual, mas aquela ideia divina que a gente é meramente um produto da criação, e cada um tem a sua crença, eu também tenho as minhas, mas ele traz a visão científica de que o ser humano é mais um animal nessa cadeia, né, de evolução. Então, tira a gente desse lugar especial onde o ser humano tinha como uma criação divina. E a terceira é o próprio Freud, né, com a sua visão do inconsciente, com esse insight dele de que a gente é esse iceberg, né? A gente vê uma pontinha dessa consciência e que tem um montão ali de inconsciente que muitas vezes, né, que na maioria das vezes vence o jogo, porque ele não está visível para nós. E eu quis trazer isso porque isso está muito associado com Plutão, que é justamente falar, olha, se dê conta desse seu lugar, especialmente quando a gente está falando do Sol. E ao se dar conta, a gente tem um contato com essa realidade
E na minha visão, a gente pode mais, a gente consegue ver mais, a gente consegue dar esse sobrevoo sobre a nossa forma de expressão, que é a expressão solar, certo? E quero fazer outros tantos vídeos sobre Sol e Lua, mas só um parênteses aqui para vocês, e vou me colocar junto, porque eu tenho ascendente Aquário. Para nós que pegamos um Plutão forte, nós passamos boa parte da nossa vida numa fase lunar, né? Que é uma busca de caber, uma busca de pertencer, de dar conta das próprias emoções. Pegar um Plutão-Sol é um convite para realmente viver a individualidade, para ver a fundo essas transformações e viver a individualidade de uma maneira mais plena, porque ele faz esse mergulho, certo? Então, vamos olhar por aí, que eu acho que aí tem uma fonte, uma nascente de possibilidades de Plutão-Sol, ao invés de a gente ficar vendo receitinha do que pode acontecer, entrar em pânico, ou será que é isso, será que é aquilo? Investigue, né? O que a gente está dando aqui são alguns dados que nós vamos ver o que dá, o que não dá. Muita coisa que a possibilidade de vivência de um trânsito é muito ampla. Nenhum de nós vai viver todas as possibilidades. Então, e também como a gente se coloca nesse processo de cocriação influencia na forma como a gente vive um determinado trânsito, certo? Vamos lá. Eu queria trazer isso aqui, que é assim, a Bíblia, e tem muito a ver com Plutão, falar de Platão e a alegoria da caverna. E isso aqui estou colocando as fontes para quem quiser investigar mais, tá, gente? Isso aqui é no livro 7 da República, o parágrafo de 514A, 515C. Os parágrafos de Platão são numerados, eu acho isso maravilhoso, porque a gente pode ir direto exatamente onde está a informação. E o que diz a alegoria da caverna, né? Na alegoria da caverna é um paralelo sobre como a nossa visão da realidade pode ser confusa ou irreal, né? Então Platão, olha isso, né? Antes de Cristo, vem trazer para a gente. Então no mito, os homens estão acorrentados no pescoço e nas pernas, ou seja, eles não podem se movimentar, estão separados da realidade por esse muro, e tudo que eles podem ver é a projeção do que está acontecendo na realidade projetado aqui nessa parede. Então aqui eu separei algumas imagens para vocês, né? E, gente, como a gente está vivendo essa distopia hoje, né? Eu acho que a gente está sempre lidando com o que é a realidade de fato, né? E tudo eu estou fazendo um paralelo porque Plutão vem trazer essa busca de retirada da caverna para que a gente veja a luz, para quem está pegando os Plutão-Sol principalmente, tá? Então, voltando aqui. O que acontece? Um deles consegue se soltar, né? E consegue chegar. Eu vou voltar aqui nessa imagem, que eu adoro todas essas imagens que. Como a gente. Meio Instagram isso aqui, né? Ai, gente, muito louco isso aqui. Um deles consegue sair, né? E entender toda a realidade, que na verdade a luz é a luz do sol, né? E busca voltar para essa turma aqui que está dentro da caverna e explicar que com o conhecimento a gente sai e consegue ver a luz. E aí vocês imaginam, o mito vai todo nesses detalhes, Platão escreve em forma de diálogo, né? Vai todo nesses detalhes de quem sai e vê a luz, quando volta, faz essa brincadeira de luz e sombra, que é muito legal. Quando a gente volta para um lugar, a gente vai lá no sol e volta, a gente não consegue ver, né? Tem essa fase do olho regular a quantidade de luz. Tanto quando você está com muita escuridão, você vai para a luz, ele sente. Quando você vai para a luz e você volta para a escuridão, também tem um período de regulagem aí. E quando a gente desperta desse lugar da caverna e a gente tenta voltar e falar para as pessoas, olha, tem luz lá fora, como vocês acham que essa pessoa é vista, né? Então tem tudo isso. Você vai num mergulho muito fundo, quando você volta, as pessoas acham que você que é o louco, né? Você imagina, a realidade é isso aqui, olha só, eu estou vendo só a pomba aqui, né? A realidade é isso daqui.
cabeças assim nesse formato, ou seja lá o que eles pensavam, né? Então, na verdade, o trânsito de Plutão, eu acho que mais do que qualquer outro, como está falando desse mundo subterrâneo, desse mundo questiona a realidade de uma maneira tão profunda, na minha visão, a alegoria da caverna é uma outra busca de inspiração. É exatamente isso? Não necessariamente. A gente vai viver, cada um de nós, cada um vai viver a sua maneira, mas é uma simbologia, né? Os mitos, as alegorias servem para inspirar a gente a pensar como é sair dessa caverna e enxergar a luz, e como é, de repente, esse retorno para dizer para as outras pessoas, olha, tem luz lá fora, né? E, enfim, o que mais? Vamos lá. Dá para ficar horas e horas falando disso, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, especialmente pela simbologia do sol no mito da caverna, né? Que é essa simbologia de luz, que, na verdade, eu acho que essa combinação vem trazer com muita semelhança esse processo de tirar a gente de dentro da caverna. Aqui tem uma outra imagem, né? Achei interessante isso, extraída do site de Benito Pepe, a fonte. Essa ideia, né, a área da ilusão, né? A área da crença. Eu acredito naquilo que eu estou vendo, por isso que eu acho que é essa distopia que eu digo de mundo instagramável, esse mundo das imagens ou do que a gente parece ser. E quando a gente fala de sol, a gente está falando da essência do que é de fato. Então, essa oportunidade, e pensa comigo aqui, Plutão leva 250 anos para dar uma volta no zodíaco. Nós, como eu falei no primeiro vídeo, nós não vemos um trânsito de Plutão em Aquário desde a Revolução Francesa. Então, todas essas convulsões sociais que a gente vai ver em 24 num nível coletivo. Então, pouca gente pega Plutão-Sol. Pensa nisso, né? Poucas pessoas pegam um ciclo de Plutão com essa oportunidade de se debruçar dessa forma. Então, há de ser um convite para signos fixos. É um chamado, é um movimento importante e esses signos se tornam aí as pessoas, os indivíduos que nascem nesse momento, né, cronológico, dispostos, né, que vêm predispostos a um ciclo de uma descoberta maior, né? Bom, queria também pegar um paralelo sobre neurociência. Isso aqui é antigo, tá? O cérebro triuno do Paul MacLean, mas eu acho que ainda serve para a gente, para nos inspirarmos. Tem muitas evoluções aí com relação a isso, mas também acho ilustrativo, né? Nós somos uma colcha de retalhos em termos... Nós temos Por que a gente é complexo, né? A gente tem um cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo, que cuida da nossa base de sobrevivência, que cuida de todo o nosso sistema involuntário. Você vai dormir, você continua respirando, seu coração está batendo, tudo está acontecendo. Então, tem todo um sistema ali por baixo cuidando da nossa sobrevivência. A gente tem um sistema límbico que cuida das emoções e que está associado... Aliás, olha só, coloquei as duas imagens para isso, né? O cérebro reptiliano está associado aos répteis, né? O cérebro límbico está associado aos mamíferos. E nós temos o cérebro mais recente, que é o cérebro neocortical, que é o pensamento racional ligado ao humano. Então, nós temos essa colcha de retalhos dentro de nós. Também esse tema dá para explorar de muitas maneiras. Por exemplo, o cérebro límbico desconhece tempo. Sabe? Quando você está muito emocionado, né? Numa situação muito emocionada ou muito afetiva, você reencontra uma pessoa que você não via há muito tempo, um amigo que não falava há muito tempo, parece que falou ontem, porque o nosso sistema límbico desconhece essa cronologia. Mas eu coloquei isso aqui porque Plutão está associado ao cérebro reptiliano, que é o cérebro ligado à sobrevivência. Então, dá pessoas que estão pegando o trânsito de Plutão mais intenso, esse lado pode vir, sei lá, medo de morte, um lado de preservação, um territorialismo, né, não mexe no meu território, ficar mais defensivo.
esse lado de buscar manipulação para se defender disso. Então, fica atento que isso é Plutão ali falando, olha, por que a gente está buscando o autoconhecimento através da astrologia? Para a gente poder se elevar acima disso. Nós não somos os nossos pensamentos. Nós estamos acima dos nossos pensamentos quando a gente trabalha esse lado. Né? Então, esse lado de preservação com Plutão fica muito arraigado, né? Então fica muito defensivo. Em todas as situações, é no trabalho que as disputas de poder e autoridade ficam mais, né, na defesa, é nas disputas de poder, né, de precisar disputar, é dentro do ambiente doméstico, onde você está vivendo isso, onde você tem aquário, onde é que tem talvez esse lado plutoniano de se defender, ao invés da gente poder usar, e aí o convite, né, de usar para regenerar. Porque o Plutão é o planeta que vai, nessa de fundo, ele vai mais fundo de tudo para chegar no cerne, ali no coração do problema e poder resolver. Então, vamos usar o Plutão dessa maneira. E um paralelo aqui, né? E sempre que a gente está falando de uma posição planetária num signo, a gente tem alguns contrastes para lidar. Né? Então, da mesma forma que, por exemplo, um Urano em Touro, que é um planeta de inovação, num signo de manutenção, nós temos um contraste. Aqui a gente tem Plutão, que é um planeta ligado a todo esse sistema reptiliano, num signo cortical, num signo mental, que é Aquário, né? Essa revolução no sentido social, no sentido de... e é veloz, né? O Aquário está ligado ao processo mental. Então, são trabalha em dois lados desse cérebro, nesse caso. Vamos lá. Onde você precisa investigar ou quer investigar, algumas dicas que eu queria passar para vocês. Aqui, eu peguei alguns exemplos de mapa aleatório, tá? Não é ninguém famoso. Eu peguei algumas datas que estavam no Aquário. Então, por exemplo, que área você vai olhar aqui? Esse mapa de dentro é o mapa de nascimento, certo? Então, vocês vão ver, eu peguei o trânsito aqui para ontem, né, quando estava fazendo esse material. O Plutão está no limiar aqui entre Capricórnio e Aquário. Nesse caso aqui dessa pessoa, esse Plutão ainda está transitando pela casa 8, porque apesar de estar mudando de signo, há uma mudança de sensação, claro, mas a área de experiência ainda é a mesma. Então, olha aí no seu mapa, ok? E aquilo que eu comentei com vocês no começo, essa pessoa está no meio do signo, né? Olha, falta tempo ainda para pegar o Sol, né? E no caso dessa pessoa também tem a Vênus, que é a parte afetiva aqui em Aquário, ok? Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês pensarem. Como a gente está falando de Sol aqui, então nós vamos olhar a área onde tem Aquário, né? Que tem o Sol ali, né? No caso do Aquário, onde quer que você tenha o Sol, mas aqui a gente está dando esses destaques para os signos fixos. E você vai olhar, no caso de Aquário aqui, só para dar um exemplo, a área que rege, que esse Sol rege também, porque isso também faz parte dessa composição de possíveis mudanças. A área onde tem Aquário, a identidade por ser Sol, e nesse caso aqui, por exemplo, o Sol é o regente da casa 3. Então, a casa 3 também entra, que é uma área de comunicação, de vida social, associada aos irmãos, parentes, aos pares, a forma de se comunicar, de falar. E isso também sofre uma interferência aqui desse mergulho que a gente acabou de falar. Né? Então, olhem nesse sentido, ok? Essas áreas de experiência, mas no sentido de investigação. Não busquem o evento pronto. Pensa assim, para mim, tá pegando nessa área aqui de comunicação. Puxa, se fosse, né? Participa a comunicação aqui. Como é que eu posso me comunicar melhor? Como é que está sendo comunicação? Como é que está a minha relação com irmãos? Enfim, se pergunte. Mais do que dar respostas, faça perguntas. Aqui um outro exemplo. Aqui eu peguei um exemplo surreal, né, que é a década de 60, esse é o mapa de 62, onde nós tínhamos uma pancada de planetas em Aquário. Essa foi uma época, inclusive, que se falou muito de era de Aquário,
né? Eu já comentei em outros vídeos essa visão muito idealizada de que todo o mundo vai virar paz e amor. A gente precisa tomar cuidado, porque o tempo todo a gente está falando de evolução, de contração e expansão, caos e cosmos. Gente, a vida é navegar entre caos e cosmos. Ponto, né? A gente fazer o melhor dentro disso. Então, aqui, aí é o início que pega vários planetas ao mesmo tempo, certo? Aí eu mudei um pouco os horários, porque eu estava pegando no mesmo horário e aí estava dando as mesmas casas aqui. Outro exemplo, um Plutão que está ingressando na área de trabalho, carreira, profissão, e aí também pega Sol, que é a autoridade, identidade, numa área de exposição. Um Sol aqui que rege a casa 4, que é a base. Vocês vejam como é complexo uma análise astrológica, né? Então, esses temas... Então, nesse caso aqui, o tema de carreira, de meta, de objetivo de vida, né? Primeiro, a questão da identidade, que a gente acabou de falar, e depois onde, que área de experiência está posicionado, né? Então, esses temas, esse eixo 4-10 vai estar acionado aqui no caso desse mapa aleatório que eu tirei, certo? Então, mexe tanto com carreira, profissão, e sempre que a gente tem um planeta acionando as pontas, a gente mexe com a cruz do mapa, que fala dos temas principais, né? No ascendente, eu no mundo, a minha projeção no mundo, a parceria, associações, que é a casa 7, base, lar, carreira, meta, profissão, certo? Então, vejam a área onde vocês têm aquário, veja principalmente os signos que impactam o Sol, como eu comentei. E eu vou deixar aqui, senão a gente um vídeo não tem fim, eu fiz esse recorte de Sol para a gente pensar aqui juntos, mas sempre eu deixo esse slide que é para ajudar vocês a pensarem aí, né? As 12 casas, o que elas representam. Vamos ver se eu consigo fazer só de casa por casa. Mas vocês, de qualquer forma, já tem esse slide para vocês poderem ir pensando a área de experiência que está acionando e os temas que aciona, qual planeta tá ali, né? Hoje eu falei especificamente do Sol como identidade e quero muito escutar você, me comenta, veja se ficou dúvida, se você tem sugestão, o que ressoa para você, como você pode co-criar junto com o universo, que área de experiência está sendo acionada dentro desse motor, que são esses aspectos que puxam mais, e qual é o seu plano? Coloca aqui pra gente. E aí vocês, dentro dessa comunidade aqui, esse vídeo em especial tendo destaque para os signos fixos, vocês podem encontrar pessoas afins ou que tenham a mesma posição planetária, então na medida que a gente vai dividindo, a gente vai aprendendo um com o outro. Quero agradecer você que ficou até o final, uma honra para mim, é um jeito de fazer o vídeo talvez um pouco mais lento, por isso que eu gosto do YouTube, que eu consigo falar, consigo expor as ideias. Se você gostou, se foi útil de alguma forma, não esquece de dar aquele like que me ajuda pra caramba. Se você puder, considera se inscrever, que aí a gente tá junto. E se você achar que alguém que você conhece pode se beneficiar e você puder colocar aí nos seus grupos de WhatsApp, você me ajuda a fomentar essa troca através da astrologia, essa conexão, conectarium, para a gente poder estar junto. Beijo enorme, fica com Deus, espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.